a criatividade humana, né? Por um lado, acho que ele até fica satisfeito, né? Esse povinho, né, tem criatividade. Mas a verdade é que essa lição de imortalidade foi também sepultada. Então vem o Espiritismo e mostra que isso é realidade. Realidade. E eles tinham os cristãos daquela época, está no Novo Testamento, porque o Espiritismo não tem nada do Espiritismo que não esteja no Novo Testamento. Está lá no Novo Testamento, Paulo recebendo a visita à noite de um homem que deixara o seu corpo dormindo lá na Macedônia, e aparece a Paulo, dizendo, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Quem tiver a Bíblia na tradução de João Ferreira da Almeida, que tiver com aqueles títulos, está lá o título, A Visão de Troas. Paulo estava em Troas, à noite aparece-lhe esse homem dizendo, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Desdobramento espiritual nós conhecemos, sabemos que o Espiritismo diz que nós nos desdobramos todas as noites quando dormimos, etc. E no versículo seguinte diz assim, e Paulo seguiu para a Macedônia. Quer dizer, ele compreendeu perfeitamente aquilo. Há outra passagem também que mostra isso. Pedro estava preso. Também isso aí, quem tiver Paulo e Estevão, procure lá, que está lá também. Emmanuel cita aí, né, de Atos dos Apóstolos. Pedro estava preso, um espírito o libertou, ele sai da prisão, à noite, tarde da noite, bate à porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, e uma menina atende, e ela diz, quem é? Ele disse, Pedro. E ela vai, diz o evangelista até de maneira curiosa, ela de gozo corre lá para dentro para contar a novidade, né? Coisa própria de criança. Em vez de abrir a porta, ela foi contar a novidade. E ninguém acreditou que fosse Pedro, porque ninguém fugia de prisão naquele tempo, né? Alguém aventou a possibilidade. Deve ser o anjo de Pedro. Que anjo é esse? Eles sabiam que podia ser Pedro desdobrado, deixaram o corpo físico lá na prisão, dormindo, desdobraram-se e vieram. Eles tinham conhecimento disso. Por isso nós falamos, o Espiritismo não inventou nada, não trouxe nada ele trouxe de novo as verdades, mas não inventou nada. A comunicação mediúnica, as comunicações mediúnicas que estão relatadas no Novo Testamento dão palestras inteiras, dão estudo de fim de semana. Paulo, o apóstolo, a maior autoridade em mediunidade dos tempos apostólicos. Quem quiser ver nas cartas de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulos 12 e 14, ele fala da mediunidade, fala dos vários tipos de mediunidade, orienta a reunião mediúnica, só que ele dá nome de culto, dá necessidade de ordem no culto, fala da necessidade de avaliação, que falem 2 ou 3 profetas e os outros analisem. Se o profeta falar a língua estrangeira e não houver tradutor, que seja deixado de lado, porque a fala dele não edifica ninguém, ele só vai se engrandecer e etc. Está lá o primeiro livro dos médiuns, eu ouso dizer, foi escrito por Paulo, o apóstolo. Não ensina nada diferente daquilo que Kardec ensina, no sentido de racionalizar o processo, não haver encantamento, não haver deslumbramento. Ele coloca lá. Então, Kardec vem trazer de volta, porque ele conhecia tudo isso. Então, ele pôde dialogar com os espíritos. E, além do mais, ele conhecia profundamente as necessidades humanas e a ausência da religião do meio comum, a religião recolhida nos templos, porque ele sabia que os judeus, como tem até hoje, os judeus têm uma prática de oração no lar. Oração no lar. A sexta-feira, após o pôr do sol de sexta-feira, começa o Shabat, que vai até o pôr do sol de sábado. E na sexta-feira à noite, toda a família judaica se reúne e, sob a direção do chefe da casa ou alguém que lhe faça as vezes, há um culto religioso no recesso, eu diria no santuário do lar, porque ali se estabelece um verdadeiro templo religioso antes do jantar. E o chefe da família tem essa posição, né, de líder. Então aprende-se a falar de Deus dentro de casa, não só no templo. Eu perguntei certa vez para um judeu em Israel, se você morasse na minha cidade onde não há sinagoga, como é que você poderia
seguir a sua religião. Ele disse, fazendo isto que nós estamos fazendo aqui, porque eu participava de um jantar lá, né, que é muito bonito. O que é que nós fizemos com essa prática judaica da oração no lar? Tiramos a autoridade do chefe de família de falar em Deus dentro de casa, levamos para o sacerdote no templo. E tiramos a sacralidade, a obrigatoriedade da reunião às sextas-feiras em casa, no lar, para a criatura continuar sendo fiel à orientação religiosa, e passou-se para o templo. Então esvaziou-se o lar desse conteúdo religioso. Uma das coisas mais danosas que o movimento cristão fez, a mensagem de Jesus foi essa. Esvaziou o mundo do conceito religioso, circunscrevendo o templo como lugar sagrado. É por isso que nós vemos esse descalabro que está aí no mundo, principalmente aqui no Brasil. Não há discurso religioso alertando os políticos a respeito desse descalabro que constitui a atuação da maioria dos políticos, não vamos generalizar, mas da maioria, porque as vozes religiosas não estão chamando. Lembra-te que tu és um filho de Deus e terás de dar conta perante Deus daquilo que tu fizeres, da autoridade e do dinheiro que tu tiveres a teu dispor. Né? As religiões estão caladas. Verdadeiramente contrárias àquilo que Jesus ensinou, que trouxe uma religião para a vida e não para o templo. Então, Kardec entendia tudo isso, por isso, ele, sabendo da vivência de Jesus, que a religião que Jesus trouxe era para ser vivida no dia a dia, é que ele teve tantos elementos para discutir com os espíritos, além dessa parte espiritual de Deus, dos espíritos, a comunicação da reencarnação, etc. Ele, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele conversa com os espíritos, dialoga com os